aluno do Colégio Felipe dos Santos. Vamos lá para mais uma semana, né? Nossa 10ª semana. E nesse assunto da aula de hoje, vamos discutir a variação do sinal da função quadrática. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a função quadrática, o domínio, como nós já vimos, é o x e a imagem dela é o valor de y, ou seja, é aquele valor que se tem como resultado. Tá? Então, sempre que você tiver uma função, olha só, uma função, o domínio dela aplicado a x, a imagem dela vai ser sempre o valor de y. Então, você também pode chamar de f de x. Tranquilo? Então, olha só. Discutir a variação do sinal da função. Primeira coisa, ele deu essa função, ela é quadrática. Tá? Então, se ela é quadrática, eu já sei que ela é de segundo grau. Então, eu vou resolver com uma das formas de executar a equação de segundo grau. Uma coisa que eu observo aqui é que ela não é completa, ela está faltando um termo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o A, tenho o B, está faltando um termo C. Então, como é que se resolve uma equação faltando um termo C? Olha só, eu vou dizer aqui, se liga aí, eu vou dizer ó, que menos x2 mais 4x, lembra que toda equação do segundo grau tem que ser igual a quem? A zero, muito bem. Então, olha só, ela tem o termo C igual a zero. Então, quando o termo C é igual a zero, eu vou colocar um fator comum em evidência. O que é o fator comum? Que tem em um que se repete no outro. Nesse caso aqui, eu tenho um x aqui, tenho um x aqui, x nesse termo, x nesse, então estou repetindo. x2 dividido por x dá menos x, mais 4x dividido por x dá 4, igual a zero. Aí olha só, nesse caso aqui, ó, o x1 é o próprio zero, e o x2, pessoal, vai ser o 4. Professor, não é menos 4, não? Porque se eu passar para cá, ele vai vir negativo? Tá, mas observa que o x vai ficar negativo e nós sabemos que em equação do segundo grau é muito importante deixar sempre o x2, olha só, positivo. E numa equação do primeiro grau, a variável geralmente não pode ser negativa. Multiplicando por menos 1, então ela fica positiva e o 4 fica negativo. Quando ele vem para cá, ele vem positivo. Tá, mas o que é que isso significa? Significa ó, que as duas raízes dessa equação é o 0 e o 4. Quando a gente vai para o gráfico, olha só, eu vou desenhar aqui o gráfico. A primeira coisa que eu observo é, deixa eu só organizar aqui, trazer ele mais para cá, a gente fazer um estudo aqui do lado. Olha só, olha só, olha só. Eixo do Y, espero que vocês não tenham esquecido, e o eixo do X. Abscissas e ordenadas. Aqui é Y e aqui é X. Então, olha só. Observa que as duas raízes, x1 e x2, é o 0 e 4. Então, aqui é o x1 e aqui é o x2. Então, eu posso dizer que aqui é o x1 que é igual a 0 e aqui é o x2 que é igual a 4. Beleza? Professor, eu posso colocar só o 0 e o 4? Pode, fica à vontade. Você também pode fazer dessa forma. Uma coisa que eu observo é que ela é negativa. Ó. Se ela é negativa, o gráfico dela vai ter concavidade para onde? Para onde? Para baixo. Sempre que a função tiver o sinal dela for negativo, concavidade para baixo. Se fosse positiva, concavidade para cima. Olha só o detalhe aqui do estudo. Ó. Olha só o que a gente vai ver. Primeira coisa, ó, quando o x é 0, vou colocar aqui, colocar de azul. Quando x for igual a 0 ou x igual a 4, nós observamos aqui ó, que são as raízes da função. Quando x igual a 0 ou x igual a 4, a função, né, y aqui, ó, vai ser igual a 0. Se você pegar o 0, ó, 0 ao quadrado dá 0, mais 4 vezes 0 dá 0. E se pegar o 4, olha só, 4 ao quadrado dá 16, fica menos 16, mais 4 vezes 4 dá 16. Menos 16 mais 16, 0. Então, olha só, quando x igual a 0 ou x igual a 4, o y é igual a 0. Então, significa o quê? Que como ela tem raízes diferentes, tocou duas vezes, sempre que for 0 e 4, olha só, o y é 0. Por isso que está tocando só o eixo do x.
Mas acontece, pessoal, que eu tenho esses valores aqui, ó, e esses valores aqui, ó. Eu tenho esses valores entre as duas raízes e esses aqui, ó, antes e depois. Antes significa menor do que zero, depois significa maior do que 4. Então uma coisa que eu tenho que observar é, quando x, olha só, quando x for maior do que zero e quando ele for menor do que 4. Aqui, ó, esse espaçozinho aqui, em que o x é maior do que zero e menor do que 4. Sempre que o x é maior do que zero e menor do que 4, observa que nesse espaço aqui, ó, o y sobe. Se o y sobe, ele vai ser o quê? Positivo. Peraí, professor, então quer dizer que se vier para baixo, o y vai ser negativo? Sim. Ou seja, olha só, se o x for menor do que zero e maior do que 4. Menor do que zero, o y é negativo, ó. E maior do que 4, o y também é negativo, olha só. Então ele vai ser negativo aqui, vai ser negativo aqui e vai ser positivo aqui. Há uma coisa que eu tenho que observar muito bem, pessoal, é o sinal, tá? Então olha só, se o x for maior do que zero e menor do que 4, maior do que zero e menor do que 4, y maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque ele é positivo. E se o x for menor do que zero e maior do que 4, o y vai ser, ó, negativo. Vai ser menor do que zero. Então o que é que fica para o estudo no sinal? As raízes e a imagem. As raízes e a imagem. As raízes e a imagem. Vocês estão recebendo um TDzinho diferente essa semana? Que só na questão 1 tem 6 gráficos para a gente fazer o estudo. Tá? Dê uma olhadinha nessa videoaula, dá uma olhadinha lá no TD, tentem fazer, porque aí, primeiro ano, quinta-feira, a gente vai estar lá para tirar as dúvidas, ok? Um abraço, pessoal, até mais!